Bom dia, boa tarde, pessoal. Então, essa semana o objetivo é que a gente encerre essa apostila, capítulo 23, que é o conteúdo que vai cair na nossa próxima prova formal. Então, antes de explicar o objetivo da aula 2, eu vou fazer a correção das atividades da aula anterior. Então, vamos lá para a página 38. A atividade do número 12, ela pede que você faça uma análise dos processos de industrialização e as fases que a América Latina passou até a configuração dos dias atuais, fazendo um contraponto do quê? Basicamente, a América Latina, ela vem de um sistema de exploração, sistema de modelo de plantação plantation, e a gente vai ter resquícios no início do século XX ainda dessa produção agrícola, com a fornecimento, sendo que a América Latina ela era uma fornecedora de matéria-prima principalmente para a Europa. Então, a nossa indústria nesse período ela vai ser muito básica, ela é mais apresentada como uma introdução à maquinofatura, mas não com a intensidade que foi na primeira e na segunda revolução industrial no restante do mundo, principalmente nos países desenvolvidos. Atualmente, a indústria na América Latina ela se apresenta como uma indústria que abriu as portas para a entrada do capital estrangeiro, através das multinacionais. As multinacionais, elas tornam essa compreensão do sistema industrial no mundo e dos seus processos de importação e exportação um pouco mais complexa, porque nós estamos vivendo um momento onde a industrialização e o capitalismo no mundo ele está inserido num processo chamado de globalização. Com essa globalização, tem uma reorganização da estrutura das indústrias, principalmente porque as indústrias vão começar a utilizar do mecanismo de descentralização do seu meio, ou seja, ela vai começar a se implantar em outros países com o objetivo de maximizar o lucro. Porém, ela auxilia no desenvolvimento industrial também desses países que estão em desenvolvimento. No caso, no Brasil, a gente tem a entrada das multinacionais em diversas áreas da indústria, né, na telecomunicação, na questão das montadoras de automóveis, na mineração, também no setor de primário. E a gente vai ter as maquiladoras lá no México, que são aquelas montadoras instaladas próximo ao território norte-americano, porém com o objetivo também de maximizar seus lucros no México. Questão 13. Ali tem um textinho, eu marquei alguns pontos que é importante para a gente poder entender. O que ele pede? Os aspectos da industrialização periférica evidenciado na situação retratada é a. Antes da gente analisar as sentenças, olhem lá. No começo do texto ele diz assim, que o realista do processo histórico de industrialização no terceiro mundo. Então ele já está apresentando que ele vai falar de uma industrialização nos países que vão fazer desse processo onde ele vai ocorrer mais tardio. E depois ele vai falar sobre a China, sobre esse processo na China. Então a gente sabe que na China ela teve aquele processo onde por um tempo ela foi obrigada a adquirir produtos europeus e depois ela começa a desenvolver a sua própria industrialização, onde ela passa a produzir ela mesma as máquinas para a indústria têxtil. Contudo, a Grã-Bretanha continua fornecendo equipamentos e financiando a indústria. Isso quer dizer o quê? Que existe uma dependência tecnológica. Agora, nesse momento de pandemia no mundo, quando as notícias vão falar da questão econômica das indústrias, eles estão abordando o quê? Justamente a questão da descentralização da indústria, ou seja, os setores estão fragmentados pelo território mundial, porém existe uma dependência de alguns pontos de tecnologia, no caso da pandemia, tecnologia dos respiradores, a preocupação dos países em adquirir respiradores a tempo, que seja possível comprar isso e chegar rapidamente no seu país. Por quê? Quem produz essa tecnologia? Quem fornece alguns equipamentos processadores específicos para um respirador? A China. Se a China está com
dificuldade em exportação da sua produção e da produção desse equipamento dentro do seu território vai afetar a produção dos outros países. Então, a questão correta da 13 é a E. Questão 14. Está pedindo para analisar o crescimento econômico na expansão industrial da China e da Índia. Apesar de ambos se caracterizarem com a presença de multinacionais, devido à presença de mão de obra abundante no seu território, elas têm um processo que vai trazer essa indústria atual distintos. Então a China ela vai ter, primeiramente, apresentada com uma indústria deficiente, uma indústria muito arcaica, muito simples e voltada para o mercado interno. Mas atualmente, através das da expansão industrial no litoral da China, através da abertura para o capital estrangeiro, através do quê? Da entrada das multinacionais na China. Começa a se desenvolver e ganhar mais espaço dessa industrialização. Posteriormente, essa industrialização começa a ser incentivada e trazida para o território chinês. Mas por que as indústrias buscaram se instalar lá? Devido à quantidade de mão de obra barata disponível no território. Enquanto na Índia, esse processo não vai acontecer da mesma forma. Primeiro, a Índia ela tem grandes reservas de minerais essenciais para a produção de equipamentos tecnológicos. Ela vai aproveitar essa abrangência de minerais para beneficiar a sua indústria. Ou seja, quando você tem um país que não é dependente de comprar matéria-prima de outro país, auxilia na expansão de industrialização desse país. Aí a Inglaterra fez isso, aproveitou a presença de minerais como ferro e carvão mineral para expandir a sua indústria. E o que eles têm em comum? O fornecimento de mão de obra barata. Questão 15. Cita e explica os principais aspectos de cada uma das fases do processo de industrialização da América Latina. Então, como eu já comentei na outra aula, a gente tem um processo de industrialização. Lá com o Barão, até sugeri o filme, o Barão e o Imperador. Porém, quando a gente está vendo a questão da evolução industrial, a gente já vai trazer esses fatos para o período do século XX. Então, a gente vai ter o período da fase do 1930, 1930 a 1950, 1950 a 1980 e a partir de 1980. Então, em 1930, a configuração industrial do Brasil é muito parecida com o restante dos países da América Latina. A economia ainda é baseada no setor primário, na agricultura, na produção agrícola e na exportação. E a indústria, ela é muito maquinofatura, ainda está vindo daquele processo que está deixando a manufatura, começando a introduzir alguns maquinários. A partir de 1930 até 1950, período que está vivendo a Segunda Guerra Mundial aí no mundo, a Europa está sendo palco dessa guerra, a gente vai ter a substituição da importação. Como eu já comentei outras vezes também, esse processo de industrialização ele acontece meio que forçado também, porque não está chegando aos produtos da indústria da Europa, que era o nosso principal fornecedor. Existe uma necessidade da criação de uma indústria para subsidiar o mercado interno, para dar o básico para que esse mercado interno ele possa se manter e estar circulando. E a tentativa de estar vendendo também um pouco dessa produção de base para a Europa, que vai começar o seu processo de reconstrução. Em 1950 a 1980, a gente tem a abertura para o capitalismo financeiro, que vai dar suporte para a entrada das multinacionais no território brasileiro. Nesse momento, a gente tem a expansão dessas multinacionais. O Brasil se apresenta com isenção fiscal, facilitação, vários fatores que começam a dar incentivo para que essas multinacionais se instalem no nosso território. A partir de 1980, além dos processos de globalização que o mundo começa a presenciar e vivenciar e alterar a sua forma de produção e de consumo dessa produção, a gente já tem a entrada das multinacionais. O que vai se caracterizar?
os princípios neoliberalistas, que é o quê? Lembre, não é o liberalismo, porque o liberalismo ele ainda tem uma conexão de manter um certo poder dentro do governo, da manutenção da circulação dessa economia. Existe uma facilitação do comércio de mercadorias e transição de pessoas. Com os princípios neoliberalismo, a gente tem a redução do Estado para a apresentação do Estado mínimo, onde ele vai interferir de maneira mínima nos assuntos referentes à economia e desenvolvimento industrial dos setores. Nesse processo de neoliberalismo, inicia-se a venda das empresas estatais. Isso se chama de privatização, onde outros países, outras empresas, outras pessoas, e não necessariamente o governo, o Estado nacional, vai ter autonomia sobre aquele ramo. Então, é nesse período que a gente vai viver o período ali das grandes inflações, da transição do cruzeiro para o real. Vai ter a venda da Vale, vai ter a venda da Telebrás, vai ter a venda de várias empresas, o Bamerindos se privatiza e começa a ter a entrada, o favorecimento para que essas empresas estrangeiras comecem a participar mais desse mercado comercial, industrial e econômico interno. Lá nas questões praticar, a 1, a 2 e a 3 nós já havíamos feito em sala. Então o que vocês devem fazer nessas questões? Apenas justificá-las em seu caderno. Então você vai colocar lá, página 40, capítulo 23, página 40, praticar questão 4. E daí justifica. Na questão 4 tem uma imagem onde tem um grande vaso com muitas plantas altas escrito China. Raízes interligando ao vaso menor, o E, né, União Europeia, com vaso menor, com plantas mais fracas, onde está precisando regar, tentando nutrir essas plantas através do quê? No balde tem um símbolo do euro, então está nutrindo essas plantas através da moeda. Então, com base na charge e nos conhecimentos, avalie as afirmações. O rápido e intenso crescimento econômico chinês se deu às custas da exploração dos recursos florestais da União Europeia. Falsa. Para começar, o território chinês vai explorar os seus minérios. E as reservas florestais na Europa, nós já sabemos que elas já foram devastadas durante os longos séculos de ocupação desse território. 2. A despeito das distintas condições econômicas da União Europeia e da China, na atualidade, essas economias permanecem interligadas. Distintas quer dizer o quê? Que a forma de produção, a forma de exploração e de ganho de lucro com essa produção industrial é distinta, é diferente. Elas ocorreram e se transformaram de formas distintas. Contudo, apesar de a Europa ser considerada países desenvolvidos e a China ser um país emergente que está em desenvolvimento, mas eles estão interligados, sendo que a China está tendo um grande lucro em cima dessa exportação. 3. A dependência econômica da China em relação à União Europeia assenta-se no consumo do etanol europeu. Não, né? O que a Europa vai consumir da China? Principalmente tecnologia, equipamentos baratos, mão de obra. 4. Enquanto parte da União Europeia vive uma crise econômica, a economia chinesa cresce. Justamente, alguns países da Europa, eles estão sendo sustentados pelo que a Jarrinha está representando ali na charge, pelo euro. O euro está dando base, subsídio para que a crise em alguns dos países da Europa não seja mais profunda. Um exemplo disso é a Grécia. A Grécia está numa crise há anos, eu acho que mais de 10 anos, e por que a gente não vê relatos de falência, de crise econômica, social na Grécia? Justamente porque ele faz parte da União Europeia. O euro que circula, essa moeda que circula, que atualmente é uma moeda considerada mais estável para as questões da cotação de bolsa de valores,
ela é uma moeda que subsidia a crise desses países. Enquanto a China, que é um único país, está emergindo e está conseguindo crescer. Apesar que nos 2 últimos anos apresentou um crescimento abaixo do esperado. Mas nós sabemos que a China tem planos para o futuro para ser um grande fornecedor de tecnologia de ponta. Questão 5. Ela está mostrando um mapinha ali, ó, que vai falar sobre a questão em geração em milhões de dólares americanos de consumo de importação provenientes dos Estados Unidos. Observem que no Canadá e no México, a circunferência ela é mais abrangente. Existe uma maior importação de produtos dos Estados Unidos. Por que a gente verifica isso muito mais evidente no Canadá e no México? Vamos pensar, existe um acordo chamado NAFTA, que vai fazer a integração econômica, a circulação desses bens entre Estados Unidos, Canadá e México. Ou seja, esse acordo comercial favorece que esses países importem mais dos Estados Unidos. Então a questão correta é a questão A, acordo comercial. A questão 6, vocês devem responder ela no caderno, né? Copiar a questão e responder ela no caderno. A questão 6, ela está perguntando sobre a indústria na Rússia e como que ela se apresenta hoje. Ela faz uma introdução da crise que a Rússia passou, mas ela quer saber de como está hoje. Qual é o setor que mais se destaca na indústria russa? É o setor petroquímico. Tem, ali no gabarito de vocês, ele diz assim, que a Rússia é o maior produtor de petróleo e gás natural no mundo. Por que não é um explorador ou extrator como é a OPEP? Porque eles têm uma indústria petroquímica de refinamento desse petróleo desenvolvido. Esse setor é de ponta, é um setor petroquímico, então ele vai fazer a separação do petróleo, vai tirar o óleo de diesel, a gasolina, os elementos para produção de plástico e justifique essa afirmação. Por que ele é o maior produtor? Primeiro, ele tem grandes reservas de petróleo e gás natural no seu território, principalmente na Rússia asiática. Ele tem um grande consumidor, a Europa é um grande consumidor desse combustível, principalmente para a produção energética e para a manutenção dos sistemas de califação na Europa. Aproveitou as grandes reservas de petróleo e gás natural do seu território para desenvolver uma indústria em cima dessa matéria disponível no seu território. A 7 ele está falando do crescimento da Índia e comparando com a Rússia, a China e o Brasil. E ele quer saber, ali ó, o prognóstico econômico é de que a Índia atinge em meados desse século a 3ª posição na economia mundial. Esse fator se deve ao quê? Observe, questão A, está falando que a produção de Bollywood é superior à de Hollywood. Já comentei com vocês, realmente, a indústria cinematográfica na Índia ela tem ganhado grande destaque no cenário mundial, mas ela ainda não ultrapassa a grande norte-americana Hollywood. Depois a B fala do crescimento da população, é hoje a segunda do mundo, com alto poder de consumo. Já vou responder o porquê que a B e a C estão erradas, tá? A Índia, apesar de um grande crescimento populacional, ela ainda vive um sistema de castas. Isso quer dizer o quê? Que a desigualdade social é muito marcada no país. E uma pequena parte da população indiana tem um poder de consumo elevado. A maior parte da população indiana, ela está classificado em castas mais baixas, mais inferiores, ou seja, o poder aquisitivo da maior parte da população indiana é baixo e não alto. A questão D é a certa, então ela vem desenvolvendo indústria nos setores farmacêutica, de fibra ótica, satélites e informática, até mesmo provenientes, porque eles têm um grande reservas, fornecimento dentro do seu território de minerais para esse tipo de produção industrial. E aí, a questão de resolver o conflito da Caxemira entre o Paquistão e a Índia, até hoje, a região ainda é uma região de certa disputa
região de águas, recurso deficiente no território de ambos os países, e fica bem no meio, ali próximo ao Nepal. Então não é uma região que não existe mais disputa. Não existe uma grande guerra como já houve em outros períodos, mas ainda existem pequenos conflitos na região. No aprofundar a questão, nós também já havíamos feito em sala de aula. A questão 2, ela está apresentando ali um esquema de sistema de produção, tá? Observe que a questão certa é a D, por quê? Redução dos custos com o transporte. Quer dizer o quê? Se a usina de produção, onde vai trazer o produto final, está próximo do mercado consumidor, o custo para deslocamento dessa produção é menor. Ampliação das práticas de sustentabilidade. Por que ampliação das práticas de sustentabilidade? Ali no D, você vê que em vez de utilizar apenas materiais diretos, de extração direta da natureza, está se reaproveitando materiais para reprodução de algo que a indústria vai necessitar. No caso ali, representado com a letra S, sucata. Questão 3. O fenômeno da fuga dos cérebros pode ser analisado como aspecto relevante de uma relação desigual entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento? Sim, gente. É revelador, sim. Por quê? Porque os países subdesenvolvidos ou que estão emergindo, como é o caso do Brasil, não têm um grande investimento no setor de PD, que é o quê? Pesquisa e desenvolvimento. Isso se representa como o quê? Investimento nas universidades, investimento em desenvolvimento científico ligado a diversos setores, então tem que abranger a questão da biologia, da genética, a questão armamentista, desenvolvimento de armas, a questão de desenvolvimento de tecnologias e softwares, a questão de desenvolvimento de processadores, de tecnologia de ponta. Tudo isso começa onde? Através de estudos. Então, o financiamento desses estudos por parte do governo nas universidades vai acarretar na formação de uma mão de obra mais qualificada e que vai exigir maiores salários. O que acontece no Brasil, por exemplo? As pessoas vão para fora do Brasil para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, se especializarem. Quando retornam para o Brasil, não tem área de trabalho, ou quando encontram, os salários são muito baixos, fazendo com que as pessoas busquem trabalhar fora do seu país de origem, para ter ganhos maiores. Até mesmo que se especializou, ele quer ganhar o equivalente à sua especialização. Então acontece que a fuga dos cérebros, ou seja, aquelas pessoas mais especializadas, que vão ter o maior potencial para desenvolvimento de novas tecnologias e pesquisas, eles acabam migrando e se instalando em outros territórios. Muitas vezes não retornam para o seu país de origem. A questão 4 está falando sobre modelos de industrialização. Então está falando ali que a partir do século XX vem várias mudanças em todo o modelo industrial no mundo. E daí ele fala assim, no caso do modelo implementado nos tigres asiáticos, esse se diferencia do modelo latino-americano por ter sido baseado. Observem, tigres asiáticos. Houve desenvolvimento do mercado interno, houve desenvolvimento da indústria, houve financiamento da indústria de fora para esses países. A América, a gente já começa numa configuração de exploração agrícola, de exploração de produtos primários, uma indústria que começa para subsidiar, para dar o sustento da indústria de base para a população interna desses territórios. E começa agora a apresentar uma emergência para fornecer tecnologia e alguns produtos industrializados para outros países. Enquanto os tigres asiáticos têm uma ascensão muito rápida. Apesar de ser países que vão apresentar uma industrialização tardia, mas eles emergem muito abruptamente. Então a questão certa é D. Mas na conquista do mercado externo, então os tigres asiáticos buscaram a conquista do mercado externo,
no fortalecimento da poupança interna, ou seja, em guardar dinheiro dentro do seu próprio território, substituição de importações, ou seja, quando eu importo menos e exporto mais, o meu caixa ele vai ficar mais gordinho. Se eu estou importando mais do que eu estou exportando, eu estou tendo mais gasto com produção externa. Quando eu coloco essa produção, por isso que a maior parte dos países que vão se industrializar vão começar com a indústria de base, para subsidiar o que é a sua população. O que é produzido dentro do território vai ser consumido dentro do território. Assim se diminui a necessidade da importação. É mais ou menos aquela ideia assim, o agricultor, ele consome menos por quê? Porque ele produz mais, uma boa parte da sua alimentação, ele tira da sua própria terra, ok? Questão 5. Ali está vendo a exportação em massa do Japão para o restante do mundo, né? Então, essa questão vocês tinham que copiar no caderno e resolvê-las no caderno. Questão A. Em qual país há a maior produção de peças e montagem de veículos da Toyota? No próprio Japão, no seu país de origem. Qual o maior mercado consumidor de veículos produzidos na Toyota? Olhem lá a flecha bem grande apontando para onde? Estados Unidos é a região que mais consome os carros ou os produtos produzidos pela Toyota. Os centros de P&D, de pesquisa e desenvolvimento da Toyota, concentram-se em um único país. Eles se localizam em sua grande maioria em quais países? Não, a Toyota passou pelo processo de descentralização, ou seja, a fragmentação dos seus processos produtivos. Mas, diferente de outros países desenvolvidos, o Japão tem a sua fragmentação, a maior parte desses centros da Toyota está em países desenvolvidos. Por quê? Porque esses países desenvolvidos têm o desenvolvimento de pesquisa, têm o desenvolvimento tecnológico, têm setores, centros, polos industriais e tecnológicos que favorecem o crescimento da Toyota. C. Ao observar a presença da Toyota no mundo, o que é possível afirmar sobre os processos de produção? Que essa produção é fragmentada, como o exemplo das grandes multinacionais do planeta. Então, ele tem um processo produtivo descentralizado. Questão 6. Olhem lá, eu vou ler as questões e vamos pensando, tá? Questão 6, a gente tem que relacionar lá o BRICS, G8, SEI, Tigres Asiático e o DIT com as afirmações. Podemos citar Cazaquistão, Belarus e Ucrânia, entre outros, e tentam se organizar industrialmente. De que a gente está falando? Olha lá, Cazaquistão, Belarus, Ucrânia. Região próxima à Rússia, que já fez parte da União Soviética e que atualmente busca uma independência econômica. Então a gente está falando do quê? Da SEI, da Comunidade dos Estados Independentes, assim como alguns países do leste europeu. Fazem parte Taiwan, Singapura e Hong Kong, entre outros. Poderia até falar, quem que está nesse bolo aí, junto com Taiwan, Singapura e Hong Kong? Temos ali a Coreia do Sul também, né? E eles estão tratando de quem? Dos tigres asiáticos. Entre outros, por quê? Porque também tem a configuração dos novos tigres asiáticos, outros países que vêm também emergir da mesma forma com os tigres asiáticos. Podem ser industrializados centrais, industrializados semiperiféricos e economias periféricas. De quem que a gente está falando aí? Do DIT, né? Forma um conjunto de países que contribuem recentemente com mais da metade do crescimento do produto global. Quem que a gente vê nos últimos tempos ganhando um pouco mais de destaque nesse cenário mundial? O BRICS, que vai complementar países como o Brasil, Rússia e a China. São países que estão emergindo e tendo destaque mundial nas suas produções.
Fazem parte desse grupo de nações mais industrializadas o Japão, a Alemanha e Canadá, países que vão se industrializar primeiramente, vão ter um grande desenvolvimento da sua indústria. Então a gente está falando desses países, quem são? Países que fazem parte do G8. Questão 7, a charge ali, onde existe uma exclamação. Primeiro, está falando da organização fica localizada no Polo Norte. Aposta que, por salários baixos dos duendes, padrões ecológicos mais baixos e incentivos fiscais, é esse mesmo exemplo que você quer dar para nós crianças impressionáveis? O que ele está descrevendo isso? Ali, ele está descrevendo situações relacionadas à configuração do sistema de produção mundial num sistema de mundo globalizado. Então a questão certa é a B, expansão do capitalismo monopolista globalizado, que se caracteriza a partir da Segunda Guerra Mundial pela busca de condições mais vantajosas para a produção industrial. Monopólio por quê? Porque aquelas grandes empresas, como a gente já viu, como é um exemplo da rede Walmart, elas detêm o monopólio de alguns setores de produção. Buscam o quê? Buscam a maximização do seu lucro, se instalando em países onde vai ter a maior isenção de impostos fiscais e mão de obra barata. Em questão 8 ali está falando, né, da questão da divisão de trabalho na América Latina. Está usando como exemplos alguns países. A questão certa é a C. Assim vai estar falando do Chile, que vai ser explorado. No sentido do quê? Que ele tem uma produção, uma reserva de cobre e as transnacionais aproveitam dessa fragilidade econômica que o Chile vive e da oferta da grande abundância de cobre no seu território para que ele possa maximizar os seus lucros em cima da mão de obra do país, além da questão da moeda chilena ser uma moeda baixa quando a gente compara com outras moedas da América Latina. 9. A 9, ela está pedindo que você faça a análise do texto ali da ONU, né? E depois vai falar assim, a crise global iniciada em 2008 afetou em cheio as economias desenvolvidas, em especial dos países europeus. Com isso, houve retração do mercado consumidor e a produção industrial, conforme esclarecido no texto. Tem passado por maus momentos em meio a esse cenário, o que explicaria melhor desempenho dos chamados mercados emergentes. Hoje eu estava ouvindo uma reportagem, por sinal, comentando sobre hipóteses criadas para a economia pós a pandemia. E são dois cenários que não são animadores. Então, assim, tem um cenário positivo que apresenta que nós vamos ter uma crise econômica comparada a essa crise de 2008 que o texto retrata, e a visão negativa é que a crise vai ser pior que a crise vivida em 1929. Já vou deixar aí um ponto interessante de estudar. Eu acho que pandemia provavelmente vai ter alguma coisa relacionada com isso nos testes de vestibulares, Enem do final do ano. Então eu acho bem interessante vocês pesquisarem sobre a crise mundial de 1929, que vai levar a economia mundial a um colapso, mas que vai favorecer uma emergência de alguns países. Então a crise nos países da Europa vai favorecer esse mercado emergente, que é o quê? Aquele mercado que está focado na indústria de base, na produção de bens não duráveis, bens que você, por mais que você não queira, você vai ter que consumi-los com frequência. Produtos como higiene básica, escova de dente, escova de cabelo, produtos de alimentação rápida, produtos como roupa, calçados. Ou seja, toda aquela produção que, por mais que o mundo inteiro sofra uma crise, é inevitável as pessoas terem que consumir. Então o que acontece? Essa crise afetou os países que tinham o quê? Uma indústria super desenvolvida, com a principal foco na exportação de tecnologia. Quando o mundo entra em crise, quando os países entram em crise, o que você faz? Você retrai a economia, tenta fortalecer o mercado interno para que tenha um autossustento e um subsídio mínimo para essa população
e se diminui a quantidade de importação. Quando os países começam a diminuir a sua compra de outros países, os países que eram muito dependentes dessa produção industrial começam a ficar afetados. Então isso é o que vai justificar essa crise de 2008. Fizeram os exercícios, com isso a gente encerra o capítulo 23, ok? Podem pôr lá nesse capítulo que esse é um conteúdo que vai cair na prova formal, sim, tá? Agora na segunda aula, o que vocês vão fazer? Na apostila de vocês mesmo, vocês vão fazer a questão 21 da página 20 do Caderno Mais, tá? Então, vocês vão fazer os exercícios referentes ao espaço industrial dos países em desenvolvimento. Então, vocês vão fazer exercício 21, 22 e 23, 24 e 25. Detalhe, o exercício 23 e 24 deve ser respondido no caderno. Por quê? Porque não vai ter espaço suficiente para que vocês possam dissertar sobre esses aspectos. A questão 21, 22 e 25, vocês podem fazê-la apenas no Caderno Mais. Durante essa aula 2, deixem no mural se vocês quiserem que alguma dessas questões eu retome ou que eu aprofunde a questão com vocês. Já conferi o gabarito, ele também está correto. Então, qualquer coisa que vocês quiserem que eu comente, alguma dessas questões do Caderno Mais, podem estar publicando lá no Iônica e eu vou estar dando retorno para vocês. Próxima aula, na nossa terceira aula, a gente já vai iniciar o próximo capítulo. Um beijo, uma ótima quarta-feira para vocês. Até amanhã.